Olá, turma do sétimo ano 3. Tudo certo com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Tiago, de História, da Escola Elvira Sardá da Silva. Nós estaremos continuando os estudos e é uma alegria estar nesse momento compartilhando esse vídeo, essa explicação com vocês, e espero que esteja bem com cada um de vocês, cuidando da saúde, para que daqui a pouco a gente venha estar tendo a aula de uma maneira presencial, né? Mas nesse momento é interessante, é necessário que você tenha todos os cuidados possíveis e você e a sua família estejam se cuidando, se preservando e para que estejam tudo bem, tá certo? O professor vai estar iniciando o assunto com vocês. Nós paramos no LDI capítulo 2. Enquanto você assiste esse vídeo, é importante você ter o LDI em mão, colocar na sua mão um lápis para estar acompanhando. Se uma palavra que o professor colocar ou falar, você quiser anotar, dê uma pausa e anota, porque isso ajuda, facilita o estudo, ajuda você estar entendendo, ajuda você estar compreendendo melhor uma palavra, uma explicação, um item do livro, tá certo? Então tenha um lápis e o LDI em mão. No capítulo 2 tem por título Estados absolutistas na Europa moderna. O professor já comentou com vocês que Estado é um território que é governado. Toda vez que Estado aparece com letra maiúscula, assim como a gente já fez o exercício em sala de aula, você já tem no caderno, já foi explicado e reexplicado, Estado com letra maiúscula, quando você lê ou escreve dessa forma, você está falando de um território que é governado, é administrado. E quando fala absoluto, quando fala que uma pessoa, um rei com poder absoluto, é um rei que não depende de outra pessoa, ele tem um poder de decidir algo, um poder de estar fazendo sem depender de alguém. Isso é interessante você ter essa noção para compreender o andamento da aula. Tem no seu caderno, não sei se você marcou, mas é importante que você tenha essa noção que Estado, território administrado, um território governado, e quando fala de poder absoluto, nós estamos falando de uma pessoa, um rei que tem o controle total sobre as suas decisões, tá certo? Não esqueça, é um detalhe simples, mas necessário para você estar entendendo a sequência da aula. Vamos então, página 21 do livro do LDI. O título é Teóricos do Absolutismo. Professor, que título estranho, não entendi nada. Não, é simples, muito fácil de entender. Teóricos, teoria, está falando sobre os pensadores, as ideias dos pensadores, né? Os pensadores que apoiaram o poder absoluto do rei. Nós estamos falando dos pensadores que justificaram, que concordaram que precisava ter um rei com um poder absoluto, tá certo? Então, teóricos, nós estamos falando de pensadores, tá certo? E na sequência aqui está falando sobre Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro muito importante, conhecido como O Príncipe. Ele é considerado praticamente o pai da política moderna. Ele fala que os fins justificam os meios, né? Que o soberano, um rei, alguém que está na frente de um Estado, poderia utilizar tudo, fosse válido,
para manter a sociedade, para controlar, para que desse certo. Não interessava de que maneira, mas ele deveria utilizar tudo para chegar ao seu objetivo, né? Ficou famoso por essa frase. Não precisa ficar muito tempo explicando sobre o livro dele. É preciso que você entenda que ele foi um pensador que contribuiu para a existência. Ele, no seu livro, ele falou que era necessário, né, ter um soberano, uma pessoa na frente do Estado, né? A segunda pessoa que a gente vai destacar é o Thomas Hobbes. Ele escreveu vários livros. Um dos livros que ficou muito famoso é o Leviatã. Tem no LD de vocês. Na página 22, a capa dele. Para quem não sabe, Leviatã é uma palavrinha que tem num livro religioso da Bíblia, né? No Jó. Leviatã, na verdade, é associado a um monstro, né? Pela força, coisa e tal. E na página 22 tem no livro de vocês a capa desse livro, tá certo? Tem a ilustração que foi utilizada na capa original. Thomas Hobbes, ele vai afirmar que o homem é o lobo do próprio homem. O que é isso, professor? Traduz. Ele diz que ele defendeu a ideia de que a natureza humana era desde sempre, desde o nascimento, uma natureza ruim, uma natureza egoísta. E ele fala que os indivíduos deveriam aceitar uma pessoa que governasse sobre elas, sobre eles, para que tivesse paz. Porque a tendência do ser humano é se autodestruir, sempre estar em guerra, sempre está se destruindo. Então era necessário ter um rei com muito poder, ter um rei absolutista para que a sociedade não se autodestruísse. Então ele defende a existência de um rei absolutista para que as pessoas vivam em paz numa sociedade. Em outras palavras, as pessoas nascem mais e é necessário ter uma pessoa que governe sobre elas, porque se deixar por conta própria, elas vão se destruir. E os outros dois pensadores, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, eles são religiosos e eles vão dizer que existe um rei governando sobre uma sociedade porque foi escolhido por Deus. Ele vai dizer que a escolha de um rei é uma escolha divina. Deus que escolheu o rei para estar governando sobre a sociedade. Então, não se pode se levantar, não se pode questionar a autoridade de um rei. Questionar ou ser contra a autoridade de um rei é o mesmo, a ideia deles, ser contra Deus. Então, vai aparecer muito assim, a teoria do direito divino dos reis. Segundo ele, que a escolha, o poder do rei vem de Deus, então ninguém poderia ser contra. Então são esses os pensadores do absolutismo, tá certo? Tem no livro de vocês, na página 21, e também vai finalizar na página 22, sobre as pessoas que apoiaram, né? Escreveram algo em apoio a um poder absoluto, tá certo? Página 23 e página 24 vai falar um pouquinho sobre absolutismo na Europa. Olha só, é fácil de entender esse assunto porque tem um local. Quando se fala sobre absolutismo, nós estamos falando sobre Europa. Boa parte, como sempre comento em sala de aula, boa parte do nosso assunto estudado na escola brasileira é sobre a Europa. E esse não é diferente. Mas sempre que você ler ou estudar ou escutar essa palavra absolutismo, nós estamos falando da Europa. Tem um local, fica fácil de entender.
E no primeiro parágrafo vai falar um pouquinho sobre a Guerra da Reconquista. Esse processo muito importante, muito interessante, porque é um momento que a Igreja Católica, né, ela vai conseguir ter o controle total da Península Ibérica, né? Vai expulsar os muçulmanos, os seguidores de Alá e de Maomé, a religião islâmica, e eles vão tá dando início a essa centralização do poder, a formação de Portugal e de Espanha. Ó, quando fala península, nós estamos falando de um lugar que é rodeado por água, 3 partes rodeadas por água e uma parte ligada por terra. Quando fala Península Ibérica, nós estamos falando da região de Portugal e da Espanha. Então, Portugal vai ser o país que vai ter essa centralização rapidamente devido a essa expulsão dos muçulmanos do seu território no final do século XV. E quem vai ter um grande destaque vai ser a França e juntamente a Inglaterra. Na Inglaterra, o rei João, em 1215, assinou a Carta Magna, que vai ser a carta que vai conceder aos nobres o direito também de governar. Então, vai limitar o poder do rei e, através disso, vai ficar conhecido como futuramente um parlamento. E o grande exemplo do absolutismo é França. Na página 24 do LDI já vai constar, né? A França vai ficar como um grande símbolo, né? Apesar da demora, desde o século XII até o XIV, a França vai ser o grande símbolo do absolutismo. Vai ter um rei, o rei Luís XIV, ele vai ficar conhecido como o Rei Sol. Por quê, professor? Porque utilizou o sol como símbolo de seu governo, e um rei que ele vai estar construindo muita coisa na França e vai estar se destacando pelo luxo, pelo dinheiro, por tudo lá na França. Então, essas são as regiões que estão descritas no LDI de vocês, ó, Portugal e Espanha, ali na Guerra da Reconquista, Inglaterra e França. São os primeiros reinos centralizados da Europa. E por fim, economia mercantilista, da página 24, é um nomezinho diferente, mas só que vai precisar entender um pouquinho sobre isso. Mercantilismo. Economia mercantilista, ela vai estar sempre associado ao Estado moderno. É outra coisa fácil, a gente sempre vai estar estudando, e sempre que lê mercantilismo, nós estamos falando um pouquinho sobre absolutismo. São as duas coisas bem que andam sempre juntas. Então, absolutismo, mercantilismo, esses termos históricos, a gente precisa ter esse controle, esse domínio para estar entendendo melhor. Mercantilismo é quando o Estado ele intervém, ele age, ele controla a economia. Se fosse definir, seria isso, né? E o grande símbolo desse período vai ser o metalismo, ó, metalismo, metal, a busca pelo ouro, pela prata, vai ser o símbolo de riqueza da época, né? Metais preciosos. E o interessante aqui, que eu destaquei, é a balança comercial favorável. O que é isso? Em linhas gerais, é o lucro. Em linhas gerais, é a preocupação de o Estado, do país, da nação, ele vender mais e comprar menos. Ele
reduzir muito o que comprar e ele produzir muito para poder gerar lucro. Ter muitos produtos, ter muita coisa para vender. Então a preocupação dos estados modernos vai ser essa, de fazer uma balança comercial favorável, ao nome favorável, uma coisa boa, né? Então que o comércio venda bastante e traga muito de lucro. Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo as mensagens de vocês. Vou deixar atividades, vou deixar link de pesquisa e mande mensagem. Nós estamos aqui para estar auxiliando nesse processo, né, do ensino e aprendizado de vocês, tá certo? Até mais, até a próxima. Tudo de bom